mercado de trabalho tem passado por transformações profundas, impulsionadas por avanços tecnológicos e novas formas de gestão. A digitalização, a automação e a inteligência artificial, por exemplo, estão redefinindo funções e desafiando os modelos tradicionais de emprego. Profissões que antes pareciam estáveis, agora enfrentam mudanças rápidas e, claro, novas carreiras surgem. A evolução do mercado de trabalho é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. Para isso, a gente recebe no estúdio a Luciana Aparecida dos Santos, docente na área de Gestão e Negócios. Luciana, muito obrigado pela sua entrevista. Satisfação, Matheus. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria agradecer o pessoal de Libras da TV Câmara, a Ana Furtado, que vai ficar com a gente aqui nessa edição do Diálogos da Cidade. É a TV Câmara sempre preocupada com acessibilidade, muito importante isso, né? E olha só, para a gente começar, eu queria passar com o pessoal de casa alguns dados que a gente separou. O segundo trimestre de 2024 foi um período de grande crescimento no volume investido em startups na América Latina. Um relatório da plataforma Sling Hub apontou que os aportes feitos entre abril e junho passam dos 2 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 78% no comparativo anual. E olha esse próximo dado, mais da metade foi destinada para startups aqui do Brasil. E diante desse cenário, Luciana, eu pergunto, o que são, afinal, as startups? A gente escuta tanto falar sobre esse novo formato de empresa, né? Que são empresas novas, voltadas aí à tecnologia. Aqui em São José, por exemplo, a gente tem o Parque Tecnológico, por lá a gente tem uma incubadora de startups, inclusive, mas esse é um conceito que ainda gera dúvidas nas pessoas. Diante desses dados, por que as startups estão crescendo e, afinal, o que são startups? De modo geral, né, a gente tem percebido um movimento de aumento de empreendedores no mercado. Então, as pessoas estão abrindo mais empresas. De toda forma, quando você me pergunta o que é uma startup, pensa que um dia, Matheus, alguém teve que convencer uma outra pessoa de que a Uber era um bom negócio, né, de que ela era um bom negócio para o investimento. Uma startup, ela nada mais é do que uma empresa que você abre de forma jurídica, tem obrigações fiscais e tudo mais, só que ela tem um diferencial que ela ou será disruptiva no mercado ou seja, é uma empresa que ela traz algo novo e muda a forma da gente fazer algo que nós já fazíamos, ou é uma empresa que ela vai trazer um incremental de inovação a uma área que já existe. Então, se você for pensar, uma startup, ela vai passar pelo mesmo processo de nascimento de uma empresa normal, só que ela prevê processos que eles são mais acelerados. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, uma startup, ela vai passar pelo processo de ideação, depois ela vai passar por um processo de validação, depois ela vai ter que testar esse produto no mercado e, finalmente, se lançar. Nesse processo, se eu sou uma empresa normal, eu não consigo ter, por exemplo, um dos elementos que são fundamentais para a gente se desenvolver no mercado, que é a captação de recursos. A startup, no momento em que você decide por esse modelo de negócio, olha, não necessariamente ela precisa ser de base tecnológica, né? Embora a gente vê por aí que as startups, em geral, elas têm uma base tecnológica, mas não necessariamente. Quando eu vou formar essa empresa, eu consigo, via incentivos fiscais, conseguir a captação. Ou seja, eu tenho uma nova forma, não só no modelo, não só na capacidade de trazer produtos que ainda não existiam no mercado ou incrementar uma área, mas eu também tenho vantagens fiscais, vantagens financeiras a partir do acesso a esse modelo. Do ponto de vista fiscal, uma startup, por exemplo, quando ela vai se conformar, ela consegue por meio da plataforma do Inova. O que é isso, o Inova? É uma plataforma em que essa empresa ela faz toda a parte da formalização, só que ela não passa pelos processos das demais. Ela pode ter aí um faturamento de até R$81 mil ao ano, e esse faturamento, ele permite a essa empresa, que ela fazendo tudo certinho, cumprindo as suas obrigações, ela consiga captar recursos. Esses 2 bilhões que você falou, que foram investidos aqui no Brasil, eles foram captados por essas startups e não por empresas normais.
empresas. Então, o que essas empresas estão fazendo de diferente? Essas empresas, elas estão trazendo uma nova forma de você pensar o campo, por exemplo, a questão agropecuária, uma nova forma de você pensar a questão área médica. Então, essas empresas, elas pensam novas ideias e elas precisam de um local, né, de um ambiente que seja interessante para ela do ponto de vista de negócio. Aí a gente vem com a parte fiscal, vem com a parte contábil, permitindo essas empresas que elas façam a captação desses recursos, pensando que provavelmente, né, para a gente estar recebendo aí 2 bilhões de investimento, é porque o mundo está olhando para a gente falando, olha, o Brasil é sim um fomentador de startups, o Brasil provavelmente, as incubadoras que a gente tem, elas estão dando resultados. Então, é uma empresa como outra qualquer, no entanto, ela tem essa obrigação de trazer algo novo para o mercado ou incrementar alguma área. Legal, eu acho que essa é a grande questão das startups, né? A grande inovação, é justamente trazer algo novo e por isso que é muito bacana a gente falar sobre isso, porque gera muitas dúvidas e como você falou, as startups não são necessariamente voltadas à tecnologia, Não necessariamente. Então existem uma série de startups, por isso que é muito legal a gente trazer essa dúvida aqui para o programa. Eu queria aproveitar também para apresentar aqui, né, a gente também recebe a Ana Carolina Guerra, especialista em recursos humanos, que já está conectada conosco por Skype. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui sobre essa parte mais voltada aos recursos humanos, a gente apresentou agora essa questão das novas empresas, esse novo olhar que as empresas têm para alguns setores da sociedade, né? E diante disso eu te pergunto, quais são as principais habilidades que as startups e as empresas modernas procuram em candidatos? Atualmente, muito se fala sobre as chamadas soft skills, né, que é diferente das hard skills. Qual é a diferença e o que o RH procura nesses novos profissionais? Vamos lá. As hard skills são as competências técnicas, que são aquelas necessárias para de parte técnica mesmo, para sua análise no dia a dia, para que você tenha ali a possibilidade de trazer informações técnicas sobre aquela atividade que você está fazendo. As soft skills são as impulsionadoras, são aquelas competências comportamentais que você precisa no dia a dia para garantir que você vai conseguir trazer as suas competências técnicas para a execução, tá? E hoje, o que é mais solicitado no mercado? As competências que trazem mais resultado. Então, são aquelas de automotivação, que não vão depender de um líder ali o tempo inteiro contigo para que você consiga se sentir motivado e engajado. São aquelas competências de autorresponsabilidade, porque muitas dessas oportunidades elas acabam surgindo de trabalho remoto e híbrido. Então, é necessário que a pessoa tenha ali responsabilidade para trabalhar da onde ela estiver. Na verdade, a gente tem as competências também que são de inteligência emocional, de resiliência, de antifragilidade. São competências novas que são recém-trazidas aí na sua nomenclatura, mas que hoje já são buscadas em candidatos especificamente dentro de startups. Uhum. Muito legal, Ana, porque são habilidades que antes não eram tão valorizadas como hoje. E quando a gente vê o crescimento de startups, de empresas com esses novos formatos, novas habilidades também passam a ser necessárias, né? E diante desse cenário, eu pergunto quais são os desafios que o RH enfrenta nesse processo seletivo, Ana? Existem novas técnicas de seleção? A gente sabe que hoje em dia muito é feito pela internet, né? Você citou o trabalho remoto, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas nesse momento eu queria falar sobre as formas de recrutamento por meio da internet. Antigamente, para você conseguir um trabalho, você tinha que bater na porta da empresa, entregar o seu currículo físico. Hoje em dia é muito automatizado, muito feito de maneira remota. Quais são os desafios e como o RH tem acompanhado essas mudanças no mercado de trabalho? Bom, as metodologias antigas, né, de busca de oportunidades, elas não se cessaram totalmente. Então, existem empresas que ainda utilizam o currículo impresso nas portarias, né, para fazer esse processo seletivo. Mas as startups, esse mundo atual que a gente vive, a utilização da inteligência artificial
para a metodologia de recrutamento e seleção é muito utilizada. E para essa tecnologia de inteligência artificial, é importante que a gente consiga trazer os nossos currículos, né, as nossas formas aí de se candidatar para essas oportunidades, de forma que essas ATS, que esses sistemas consigam ler, captar as informações dentro do meu currículo. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer um currículo em PDF, é importante que ele não tenha muitas figuras, é importante que ele não tenha muitos ícones, nem muitas divisões em colunas, porque tudo isso dificulta a leitura da inteligência artificial no meu currículo. E é importante que tragamos hashtags, né, que tragamos aí palavras-chave para dentro do nosso currículo que tenham relação com aquela atividade que eu faço especificamente. Exemplo, se eu trabalho na área financeira, eu tenho que trazer palavras que são chave dentro do meu dia a dia financeiro, porque é dessa forma que as ATS e as inteligências artificiais vão conseguir fazer a leitura do meu currículo e me fazer participar desses processos seletivos. E o RH, ele também pode utilizar dessas oportunidades aí de tecnologia para realizar, inclusive, dinâmicas de grupo por plataformas como essa que nós estamos utilizando hoje para conversar aqui. Então, hoje são inúmeras oportunidades de utilizar a tecnologia, inclusive sites que já têm toda essa parametrização para a utilização do RH. É interessante que cada departamento, cada empresa, entenda qual é a sua cultura e qual é a plataforma que cabe melhor dentro da cultura daquela empresa. Legal, Ana, você falando nos faz lembrar das redes sociais, né? As redes sociais hoje não são apenas diversão, mas também ferramentas de trabalho e ferramentas para encontrar trabalho. E nesse gancho eu queria voltar aqui para o estúdio, falar para a Luciana sobre o trabalho remoto. A gente trouxe agora aqui no nosso bate-papo por Skype sobre essa questão do trabalho remoto. E é uma forma de trabalho, Luciana, que se tornou muito comum hoje em dia, principalmente no período pós-pandemia, né? Sim. Hoje, muitas empresas, muitos funcionários buscam esse trabalho remoto como até mesmo um benefício, se é que a gente pode dizer, né? Como as empresas e como os colaboradores podem se adaptar diante desse cenário onde o trabalho remoto é cada vez mais uma tendência? A pandemia ela trouxe para a gente uma conscientização, né, tanto dos gastos de recursos que a gente chama de recursos de ir e vir para o ambiente de trabalho. Se nós formos pensar em grandes cidades como São José, por exemplo, a gente vai perder um bom tempo no trânsito, de deslocamento tanto para ida, volta, horário de almoço. A pandemia ela trouxe essa conscientização da utilização de recursos do espaço, do local. Então, essa percepção, junto a uma outra percepção que é bastante gritante nesse período, né, que é a questão da saúde mental, da saúde com a família desses funcionários que são, né, parte da empresa, trouxe para a gente, sim, novas possibilidades de estarmos dividindo o nosso tempo e de também novas possibilidades de fazermos a entrega do nosso trabalho. Então, vamos dizer assim, pode ser, Matheus, que eu pergunte para você, você trabalha melhor no home ou você trabalha melhor aqui dentro da empresa? Você vai falar para mim, Luciana, depende da atividade. Tem atividade que eu faço melhor aqui no presencial e tem atividade que eu faço melhor no home. Né, atividade de preenchimento de relatórios, preenchimento de plataformas, planilhas, provavelmente vão demandar um ambiente em que você precise de maior concentração. No ambiente de trabalho, você vai trabalhar o relacional, você vai trabalhar as questões de evolução, você vai trabalhar as questões comportamentais. Então, depende muito da cultura da empresa, como disse a nossa consultora, né? Você vai determinar, a partir da cultura da sua empresa, a entrega que você tem para o seu cliente final, se é mais interessante você fazer um home office, um presencial, um modelo híbrido que tem sido muito utilizado pelas empresas, né? Determinadas tarefas o funcionário pode fazer dentro de casa, determinadas tarefas que são relacionadas
profissionais ele faz dentro da empresa. Então, dependendo, a empresa só tem a ganhar e o funcionário também. E sem cair, né, eu falo nessas mágicas, se você perguntar para o funcionário, você prefere trabalhar no home office ou você prefere trabalhar no presencial? Muito provavelmente o seu funcionário vai dizer que ele prefere trabalhar no home office. Só que é você quem está na liderança daquele processo. Então, você consegue analisar quais são as funções e as atividades que conseguem ser bem desenvolvidas no home office e você tem a entrega. E quais são as funções e atividades que conseguem ser desenvolvidas no presencial. Com certeza. E a gente volta novamente naquele ponto, Luciana, sobre as habilidades necessárias hoje em dia, que a gente citou no começo desse nosso bate-papo. E olha só, a nossa repórter Luísa Minas foi perguntar para a população como os moradores aqui de São José enxergam essas mudanças no mercado de trabalho e o surgimento dessas novas profissões. Ela também conversou com um historiador sobre as causas dessa mudança. Vamos conferir. Quem aí se lembra das profissões de datilógrafo, telefonista e assessorista? Pois é, são profissões que marcaram uma geração, né, dentro do mercado de trabalho. Mas, hoje em dia, elas estão afastadas e até mesmo são extintas. Não é mais comum a gente ver. E por isso eu vim até as ruas de São José conversar com a população, ver se elas conhecem essas profissões que foram tão importantes para a evolução do mercado de trabalho e entender qual foi o papel e como é essa transformação do mercado de trabalho. Vem comigo. Sim, assessorista é um deles. Se bem que aqui na cidade tem alguns prédios que ainda tem assessorista, tá? Ainda tem. Babysitter, que antes era assim vamos dizer assim, uma babá um pouco mais chique, né? Agora você tem outras funções, então exige mais qualificação, então não é só mais o cuidado com a criança, então tem a questão da educação, porque as mães não têm mais tempo de trabalhar, né? De cuidar, né? E aí tem que trabalhar mais. Datilógrafo, que eu já vi em série, eu acho. Eu lembro do que apertava o botãozinho para subir nos elevadores e o datilógrafo, eu lembro também. Olha, assessorista, datilógrafo também é uma que eu lembro que hoje em dia com essa tecnologia, né, foi substituído. Em outras áreas estão gerando emprego, mas tem áreas que a tecnologia está tomando conta mesmo. As bancas de jornais, né, que nos trazia a mídia até a gente, hoje mesmo tem, mas assim, é bem reduzido, né? Então é uma profissão que está assumindo com o tempo, né? Agora que a gente já conferiu a opinião da população sobre essas profissões que deixaram de existir, vamos entender como é que aconteceu esse processo de transformação de carreiras aqui no Brasil? Não se pensa na extinção das profissões, mas como elas apareceram. Então, existem estudos que mostram que, por exemplo, no Brasil, durante o século XX todo, o Brasil passou a usar o seu território, o local onde a gente pisa, aqui o chão onde a gente pisa, de uma forma técnica, de uma forma científica, de uma forma informacional. Como é que as pessoas vivem, como as pessoas constroem a sua vida em cima de um trabalho usando aquele território. Tem a questão técnica de arar a terra ou de preparar uma semente mais qualificada, e adubação, ou então uma questão científica de se produzir um automóvel, por exemplo, com materiais diferentes do que se utilizava antes nas carroças, por exemplo. E no final do século XX, segunda metade do século XX, ainda tem essa fase informacional. Na verdade, a gente vive ela até hoje. A questão da informação fazendo com que as pessoas se profissionalizem para atuar nesse ramo de atividade com determinadas profissões. E aí as profissões vão aparecendo ou desaparecendo ou sendo extintas, talvez, né? Desde então, né, do 1700, final do 1700 para o 1800 inteiro, muitas pesquisas foram feitas, muitos pensadores olharam essa questão do trabalho. Pesquisadores importantes. E no século XX, essa ideia continua, mas vem uma indústria que é automobilística, o Fordismo, não sei se todo mundo vai entender isso, né? Vai lembrar do filme do Charlie Chaplin, ele numa linha de montagem apanhando lá, né, da linha de montagem, a linha andando. Então aquele tipo de produção em massa, até para os próprios trabalhadores poderem comprar, porque o produto ficaria um pouco mais acessível para todo mundo poder ter aquele produto. Esse tipo de questão de processo histórico, ela faz com que as profissões apareçam e desapareçam. Se você for olhar essa questão dessa indústria que existe no século XX muito forte, que a gente vive isso até hoje no Brasil, né? Fica esperando que essa indústria fordista ela se instale na cidade para poder gerar emprego, economia. Hoje nós sabemos que não é só isso que gera emprego ou profissões, né? Então tem outros ramos também, mas ela é muito forte nesse aspecto de fazer com que as pessoas
se direcione, os governos direcionem políticas públicas para ter escolas técnicas, por exemplo, para formar profissionais para aquele tipo de indústria e outras também. Por questões pessoais, eu prefiro pensar nas profissões que virão, não nas que serão extintas, embora esteja muito ligado. As que virão estão ligadas a essa questão de informação de tecnologia. Muito legal. E no próximo bloco a gente fala justamente sobre isso, as profissões que deixaram de existir e as que deverão surgir nos próximos anos. O Diálogos da Cidade volta já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje recebemos no estúdio a Luciana Aparecida dos Santos, docente da área de Gestão e Negócios, e de forma remota, Ana Carolina Guerra, especialista em recursos humanos. Olha, Luciana, no bloco anterior a gente assistiu uma reportagem falando das profissões que deixaram de existir, como, por exemplo, datilógrafo, dentre outras, e que no futuro, o professor destacou que no futuro as profissões que devem passar a existir, que devem surgir, aliás, serão aquelas ligadas à tecnologia. Então, mais importante do que a gente olhar as profissões que deixaram de existir é a gente olhar as profissões que vão existir. Por exemplo, profissões ligadas à inteligência artificial, cibersegurança, que é uma área que está muito em alta, muito se fala. A própria questão da automação, né, Luciana, também se fala muito. Na sua opinião, o futuro é tecnologia? Está certo esse raciocínio? É um raciocínio bastante complexo, né? Porque se nós formos pensar, o futuro é o presente, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de inteligência artificial, Matheus, o que a gente tem, né? Nós saímos de um período em que a gente vai da máquina a vapor para a eletricidade, para a era da computação, e essa era da computação ela passa a se desenvolver rapidamente do ponto de vista tecnológico, o que eu quero dizer? A sua parte de hardware, e ela passa também a condensar uma quantidade de dados absurda que serve como base hoje para aquilo que a gente conhece como inteligências artificiais. Né? As inteligências artificiais, elas são softwares que eles imitam comportamentos e tarefas humanas. Para imitar comportamentos e tarefas humanas, por anos, nós alimentamos bases de dados com os nossos comportamentos, com os nossos interesses, com os nossos gostos. O mercado de trabalho, ele não foge a essa regra. Nós também alimentamos essas mesmas plataformas que hoje se alimentam de dados para produzir tarefas repetitivas, até o momento, agora tarefas inteligentes, de um modo que nós não estávamos acostumados, né? Então, quando você vem falar para mim da profissão do futuro, eu falo a profissão do futuro, ela é hoje, ela é o presente, nós já estamos formando para esse futuro. Nós não conseguimos prever quais serão as profissões exatas. Eu falo da minha geração, eu acho que essa separação entre as gerações ela é fundamental para a gente entender o papel de cada um. Na minha geração era muito comum, por exemplo, lá em meados dos anos 2000, o jovem que hoje está na formação técnica ou na formação de educação superior ir para a área de telemarketing. Né? Era uma área que ela tinha uma quantidade de vagas absurda. A área de telemarketing, quando a gente vai pensar do ponto de vista do jovem que está se formando no ensino técnico, engenharia de telemarketing para o profissional que estava se formando no ensino superior. Esse profissional ele teve que se adaptar, porque as inteligências artificiais elas assumiram essa tarefa, né, que é uma tarefa repetitiva e não necessariamente precisa do meu processo criativo. Sempre que eu vou falar sobre esse assunto, eu falo com o jovem ou o adulto que está, né, se reintegrando ao mercado de trabalho, ou pensa em fazer uma transição de carreira, falo para ele, olha ao seu redor, olha a área em que você está, então você já encontrou uma área ou uma tarefa que você gosta de se desenvolver nela, e você vai perceber como as inteligências artificiais estão atuando. Primeiro você vê como sujeito, né, um consumidor dessas inteligências. Hoje, quando você vai a um shopping, por exemplo, ou uma loja, você dependia de um profissional para fazer o atendimento e te vender a peça, depois você dependia de um profissional para fazer um crédito ou fazer o pagamento, e hoje você faz tudo isso sozinho. Aí você se viu como consumidor. Se eu, como consumidora, consigo ir até uma loja, escolher a minha peça, fazer o pagamento, embalar e ir embora, se eu estivesse trabalhando naquele espaço, se eu não vou embalar, se eu não vou atender, se eu não vou fazer o pagamento, qual é o meu papel dentro desse espaço? O que sobra para mim como ser humano, entre aspas e muitas aspas, fazer nesse ambiente?
tem algumas habilidades que a inteligência artificial ela ainda não consegue imitar. Né? Então, dentro da área da saúde, dentro da área da segurança, como você ressaltou, dentro da área de engenharia de tráfego, cada vez mais a gente tem se especializado, né, em fazer a segurança, bem como o controle do tráfego. Provavelmente você vai ter aí profissões que sim estão gritando para o futuro, porque elas exigem uma pessoa. Né? Então, dentro da sua área, você está no agro, você está no comércio, você está na indústria, observe como as inteligências artificiais elas estão mudando o seu ambiente. Se elas estão fazendo tarefas que você, teoricamente, faria como funcionário, o que você vai fazer? Então, é essa pergunta que eu deixo, né, até para quem está nos assistindo, refletir sobre a sua formação. Você citou uma coisa muito bacana, que é a questão das gerações, porque conforme as gerações mudam, os trabalhos também vão mudando. Daqui a pouquinho a gente vai falar justamente sobre essa questão das gerações. Por enquanto, eu queria voltar a falar com a Ana, né, que trabalha nessa parte do RH, está conectada conosco pelo WhatsApp. Ana, eu te pergunto, diante dessas mudanças, né, que a gente tem acompanhado aqui, que a gente tem debatido, de que maneira o RH pode estruturar programas de treinamento que preparem os colaboradores? A gente sabe que são duas frentes quando a gente fala de treinamento. A gente tem a questão da docência, né, dos cursos livres, cursos técnicos e universidades, que a professora Lúcia está aqui com a gente falando, que vai falar sobre essa parte, mas com você eu queria falar sobre essa questão do RH. É importante que as empresas, que os gestores de RH também levem esse conhecimento para os seus funcionários, para que eles entendam melhor como navegar em meio a essas mudanças? Sim, com certeza. É importante que a empresa, primeiro, ela mapeie quais são as necessidades internas dela de treinamento, e isso a gente faz muito a partir de uma avaliação de desempenho e de um plano de desenvolvimento individual. E a partir disso, a gente consegue identificar quais são os treinamentos, qual é a trilha de desenvolvimento que cada colaborador necessita para realizar aquela atividade que ele já atua e para trazer mais resultados. A partir daí, o próprio gestor ou agentes multiplicadores internos ou até instituições externas podem trazer assuntos correlacionados àquela atividade que os colaboradores realizam, tá? Quando a gente fala de tecnologia, toda empresa, a partir de então, ela vai ter acesso, né, à tecnologia no seu dia a dia. Então, o que é importante é que tragam-se profissionais para falar sobre a utilização dela em cada área específica daquela empresa, que cada área vai ter uma necessidade diferente. O RH vai ter uma necessidade diferente, a produção uma necessidade diferente. Então, inicialmente, é o mapeamento dessas necessidades para que daí o RH consiga trabalhar com essas demandas e gerenciar quais vão ser as instituições ou os profissionais que vão trazer esse conhecimento para dentro da empresa. Legal, Ana. E é um mapeamento que também engloba as escolas, as universidades, sejam essas escolas técnicas, livres, enfim, né? É um assunto que também vai para essa questão da educação. E sobre isso eu queria voltar aqui com a Luciana para falar sobre justamente isso. Você como docente, como professora, como você enxerga o papel das instituições de ensino nesse processo, né? Como ensinar os estudantes, que são futuros profissionais, aliás, como ensinar esses alunos a lidarem com a inteligência artificial, com a automação, com a cibersegurança? As nossas escolas, as nossas universidades estão preparadas? Elas estão preparadas, Matheus. Que bom. Em que sentido que elas estão preparadas, né? Nós como sociedade, estabelecemos e temos que estabelecer um pacto junto às novas gerações, né? Você falou, a gente está falando sempre de gerações, são as gerações que vão trabalhar para que a gente, né, cumpra o nosso papel, um pacto de formação e oferecimento de educação básica de qualidade. Uma vez que esse pacto esteja feito e você consiga ofertar oportunidades para sujeitos em diversas situações, então, primeiro eu cumpro a etapa básica educacional, que é um pacto da sociedade com as novas gerações. Né? Você tem que garantir para os jovens que vão entrar no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que seja justo, que ofereça sanidade mental, que ofereça qualidade de vida, que ofereça oportunidade de realização. Nós, adultos, temos que fazer esse pacto.
Uma vez que a gente faça esse pacto e entenda que a educação, ela não está para servir ou a inteligência artificial, ou empresa A ou empresa B, mas um país, a gente consegue separar quais são as necessidades. Então, eu tenho um ramo comercial, eu tenho a indústria, eu tenho a agroindústria, o que essas áreas necessitam? Essas áreas, a partir desse pacto, né, que a gente fala de pacto social, elas vão estabelecer qual é o desenho necessário desse profissional, tanto em relação às hard skills, quanto em relação às soft skills, que a professora colocou muito bem para a gente, né? A hard skill eu consigo comprar. Então, eu, enquanto empresa, consigo fazer uma parceria com uma escola técnica, com uma escola de educação superior, para oferecer aquele curso que é necessário para o meu operacional, ou para a nova tecnologia que eu estou inserindo dentro da minha produção ou dentro do meu processo. Se eu sou uma empresa do comércio, eu preciso estabelecer parcerias com essas mesmas escolas para oferecer esse treinamento para esse futuro que a gente está falando que já é agora. Então, as escolas estão preparadas? Sim, elas estão preparadas para dar uma educação básica de qualidade, apesar de suas diferenças. A gente está falando do Brasil e das cidades que compõem o Brasil, que são desiguais, a gente sabe disso. No entanto, as empresas também têm que cumprir um papel. As empresas, os setores, né? Eu estou numa escola técnica, por exemplo, que ela faz parte de um setor, né? Qual é esse setor? O setor comércio. Então, esse setor, corporativamente, tem que proporcionar políticas de formação que são necessárias ao seu agora. Então, o que o comércio está precisando hoje? Hoje eu preciso de um profissional que tenha soft skills A, B, C, D, a professora colocou autoliderança, organização, gestão do tempo, e eu preciso de um profissional que também tenha uma formação em Excel, em sistemas, porque ele vai fazer lançamentos fiscais, ele vai fazer lançamentos contábeis, vai fazer atendimento com inteligência artificial. A escola não vai poder proporcionar isso sozinha. Então, temos que fazer esse pacto junto às escolas e os setores. Legal, Luciana. Você falou novamente aí das diferenças entre as gerações. Eu estou até com um estudo aqui que eu separei aqui no notebook, um estudo realizado pela Robert Half, mostra que o Brasil lidera o índice de rotatividade de funcionários em todo o mundo. Né? E quando a gente fala de geração Z, os jovens, né, eles buscam hoje em dia novas dinâmicas de trabalho. Você até citou, eles buscam mais qualidade de vida, eles buscam mais tempo livre, eles buscam conexão com aquilo que eles estão fazendo. Diante desse cenário, eu queria perguntar para a Ana, que está conectada conosco por Skype, sobre essa questão da retenção de talentos, Ana. Como reter talentos em meio a essa alta rotatividade presente nas empresas hoje, principalmente em meio à geração Z? São novas prioridades em relação a esses benefícios, propósito no trabalho, criatividade também tem sido um ponto-chave nessa questão. Afinal, é possível conciliar tudo isso hoje em dia? É difícil, mas é possível. Realmente a empresa precisa entender qual é o seu público interno, porque cada público interno, cada geração, ela tem uma necessidade diferente de vida. Então, quando a gente fala da geração Z, eles não estão preocupados com assistência médica, por exemplo. Eles querem um Gympass, eles querem outros tipos de benefício, parceria com instituições, parceria com academias. Então, a gente realmente precisa repensar os benefícios que nós temos na nossa empresa. E isso não necessariamente tem a ver com quanto a empresa está podendo investir em benefícios. Existem benefícios que não são relacionados ao pecuniário. Existem benefícios como day off no dia de aniversário, benefícios como férias diferenciadas, né, como variáveis além do salário fixo, que são relacionadas a resultado. Esse pessoal gosta muito de mostrar resultado. Então, são possibilidades aí de trazer variedades de benefícios que vão nos auxiliar na retenção desses colaboradores aí mais jovens. Legal. E olha, para o pessoal que está em casa, tem uma outra informação muito bacana, um outro estudo que a gente traz aqui, divulgado há poucos meses pela IAB Brasil, que é uma associação voltada ao mercado digital. Esse estudo aponta que o número de anunciantes em canais digitais no Brasil aumentou 35% de 2020 a 2023. E olha que interessante, o setor que teve a maior alta foi o de higiene e beleza.
E a gente recebeu um depoimento da Luciana Ferraro, especialista em marketing e vendas para cabeleireiros, que retrata bem esse cenário. Vamos conferir. Oi, eu sou a Lu Ferraro, eu sou especialista em marketing e vendas para cabeleireira e hoje eu estou, me colocando aqui como uma especialista em marketing e vendas para cabeleireira, mas eu estava, durante 20 anos eu fiquei no mercado corporativo, no offline. E sempre trabalhei com marketing e vendas, sempre trabalhei em departamento comercial. Essa foi a minha bagagem de mais de 20 anos. E em 2021 eu decidi empreender no mercado digital. Eu fiz a minha primeiro lançamento, que a gente chama primeira aula oficial para lançar a primeira turma. E eu falo que eu tinha uma expectativa muito alta, porque eu já tinha uma bagagem de marketing e vendas, então eu tinha uma expertise de vendas, de vender, E eu achei que essa minha expertise de vendas do offline, ela fosse automaticamente transferida para o online. E isso não aconteceu. E eu acho que esse é o ponto principal dessa evolução do mercado de trabalho para mim. É entender que, na verdade, toda a minha bagagem do offline, é claro que ela me ajuda, é claro que ela serve, mas essa autoridade que eu tinha no offline, ela não é automaticamente transferida para o online. O online é outro jogo. O online, como as pessoas não estão te vendo presencialmente, ela não tem essa sensação de que o que você está falando é verdade ou não. É mais difícil de você gerar essa credibilidade para quem está lá do outro lado, porque a pessoa que está, a possibilidade de comprar um curso seu, às vezes ela está lá no outro lado do país, às vezes até em outro país, como hoje eu tenho mais de 2.000 alunas em diversos cantos do Brasil e do mundo. Então, essa pessoa que está ali, você precisa gerar 10 vezes mais confiança, 10 vezes mais autoridade para você vender um produto no digital. E eu costumo dizer que isso, para mim, no começo foi muito penoso, porque quando você tem mais de 20 anos de experiência em uma profissão, você acredita que isso vai ser o suficiente para que as pessoas simplesmente comprem o seu curso. E não foi assim que aconteceu comigo. E eu entendi algo muito valioso, que quando você faz essa transição, que eu fiz do offline para o online, você precisa entender, alinhar as expectativas de que você está construindo algo novo. E para você construir algo novo, vai ter que começar do zero. Então, é assim, vestir a sandalinha da humildade para entender que o mercado online, você vai precisar muito mais de você. Vai exigir em todos os aspectos mais de você. Resiliência, vão vir pessoas falando coisas para você, vão vir haters, você vai ter que se expor mais, a sua imagem vai ficar mais exposta. Mas hoje, eu olhando para trás, assim, eu acho que foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida, porque hoje eu vivo a minha missão. Então, se você está aqui assistindo essa minha entrevista aqui, esse vídeo, com certeza eu indico que você hoje busque informações para você estar no digital, estar no online, porque todo mundo hoje tem isso aqui na mão. Todas as pessoas da sua cidade estão com isso aqui na mão. Todas as suas concorrentes estão aqui na palma da mão da sua cliente. E a partir do momento que você não sabe se comunicar com ela por aqui, muito provavelmente você vai morrer, a sua empresa vai morrer. E no próximo bloco a gente fala sobre como os profissionais têm migrado do offline para o online e os desafios dessa transição de carreira. Fique com a gente, o Diálogos da Cidade volta já. Reta final do Diálogos da Cidade. Hoje recebemos no estúdio a Luciana Aparecida dos Santos, docente da área de Gestão e Negócios, e de forma remota, Ana Carolina Guerra, especialista em recursos humanos. Luciana, no bloco anterior, a gente viu um depoimento de uma profissional da área da beleza que fez a migração do offline para o online. Ela falou sobre os desafios encontrados nessa transição. E a gente vê que é uma tendência. Muitos profissionais de diversas áreas têm feito essa migração, né, Luciana? A gente vê aí, por exemplo, advogados, profissionais da cozinha, cabeleireiros, como foi o caso que a gente viu agora no último bloco, enfim, uma série de profissionais autônomos que fazem essa transição. A pergunta que fica é a seguinte: afinal, empresas que não fazem essa transição podem fazer sucesso hoje em dia? E digo mais,
Toda empresa precisa fazer a transição? Como é esse processo de ir para a internet? Nós percebemos ali pelo depoimento, né, de que não foi uma tarefa tão simples e tão automática quanto a gente pode imaginar. Eu já presto um serviço, vou transferir isso para o online e, naturalmente, o resultado mínimo que eu já tenho aqui fazendo esse trabalho presencial, eu vou ter também no online. Não necessariamente isso vai acontecer, né? A primeira coisa que eu preciso me perguntar é o que eu sei de mercado digital. Quais são as estratégias que eu conheço de posicionamento do meu produto e personalização do meu serviço ou do meu produto que vão me ajudar no digital? Eu consigo ficar em frente a uma câmera, eu consigo utilizar uma inteligência artificial para produzir vídeos, imagens que mostrem o meu produto, que posicionem a minha empresa no mercado? É isso que eu preciso me perguntar para fazer essa transição. Não necessariamente, dependendo do serviço que você está oferecendo, Matheus, você precisa ir para o digital. Só que o digital hoje ele é uma ferramenta, né, do marketing. O marketing ele personaliza o serviço, você constrói uma persona para você entender o que você precisa oferecer e aí você vai encontrar canais de conversa com esse cliente, com essa persona que você construiu. Então, provavelmente, quando você vai fazer um desenho do seu negócio e entender com quem você está conversando, você vai perceber que o digital é sim um canal de comunicação com parte das suas personas, com parte dos seus clientes. Pode não ser a totalidade. Nós falamos aí dos profissionais da área. Você colocou advocacia, eu traria também contabilidade, fiscal, educação física. São elementos que a gente tem percebido no digital, profissionais que vêm trazido os seus conhecimentos com base em informação sólida. E o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um treinamento dentro do digital, participar de eventos, participar de aulas, construir essa ideia de quem eu sou, quem é essa persona que no presencial oferece esse serviço e esse produto, como ela vai oferecer isso dentro do digital. Para isso, eu não vejo outra saída a não ser treinamento, compra de cursos, você entender como funciona esse mercado, porque não vai ser uma transição que a gente colocar, a nossa colega no bloco anterior colocou, que vai ser automática. Ela vai ser uma transição em que você está sentindo um novo mercado. Então, quando você começou lá no seu negócio, supondo que você tenha começado um negócio que não tenha sido no digital. Eu comecei aqui o meu negócio no presencial, eu tenho uma carteira de clientes e agora eu quero passar para o digital. Estou começando novamente. Eu estou conversando com essa nova persona que eu construí para o meu negócio. Então, parte do meu público vai estar no presencial, parte do meu público vai estar no digital. Como é que eu vou fazer essa conversa? A partir de muito treinamento, né? A partir de você conhecer ferramentas de posicionamento dentro dessa área. Uhum. Treinamento é a grande palavra. Hoje em dia, se fala muito também de media training, né? Quando a gente fala de evolução do mercado de trabalho, muito se usa os termos técnicos em inglês, né? E media training é uma palavra que tem ganhado destaque. E nesse cenário online, muitas profissões têm ganhado também destaque, como, por exemplo, o profissional de marketing, né? Que sempre existiu, mas que hoje tem feito essa migração para o marketing digital, que é uma área que está muito em expansão. E no meio disso tudo, eu queria colocar a Ana, que trabalha com essa parte do RH aqui com a gente de novo, para falar sobre essa questão da imagem das empresas e também dos profissionais, claro, a imagem desses profissionais na internet. Como lidar com uma possível gestão de crise, uma publicação feita por uma empresa que acabou repercutindo mal, ou um próprio profissional que acabou fazendo uma publicação ali nas suas redes, que acabou não saindo tão legal, acabou entrando nessa crise. Então, Ana, a pergunta que fica é, como lidar com essa presença online que cada vez é mais necessária, tanto para empresas quanto para profissionais? Bom, a gente tem aí uma diferenciação, né? Nós temos a marca empregadora, que é a marca que emprega, que está no mercado de trabalho, e nós temos a marca consumidora. Quando a gente fala de uma marca consumidora, o profissional que vai cuidar dessa imagem é o relações públicas daquela empresa, né? Então, no caso de crises, é ele quem vai dar ali a tratativa. Quando a gente fala de uma marca empregadora ou do employer branding, né, como hoje é dito aí no mercado, nós temos a marca que cuida da sua empregabilidade. E essa empregabilidade, maior parte do tempo, ela está relacionada com a plataforma do LinkedIn, aonde essas empresas, elas precisam sim se atentar ao que os seus colaboradores estão postando nessa plataforma, estão colocando de informação, e ela também como empresa. É muito positivo tudo que acontece ali naquele meio, mas é interessante que a empresa, como gestão de crise, ela tenha uma
preparação, de orientar os colaboradores já na sua integração, no seu onboarding, do que pode não ser dito nas redes com relação àquela empresa. Porque existem informações confidenciais, existe compliance, LGPD, então são informações que precisam ser tratadas logo na entrada desse colaborador na empresa. Agora, quando a gente tem alguma situação que aquele colaborador já está lá, já teve a orientação e ainda assim ele traz alguma situação ali que precisa ser tratada como crise, é importante diagnosticar, né, ponderar ali a situação, dependendo da empresa, até que cria-se um comitê de crise com os colaboradores e líderes para que seja pensado numa situação para melhorar esse processo e a tratativa de plano de ação, tá? Para que aquilo não ocorra mais e para que outros colaboradores não caiam aí no mesmo erro, né, de repente trazer alguma informação que não é propriamente positiva ali para a marca empregadora. Uhum. É muito bacana isso tudo, porque você traz aqui com a gente, Ana, diversas funções que são necessárias dentro de uma empresa. E quando a gente fala sobre novas empresas, startups, essa evolução do mercado de trabalho, a gente vê que o perfil dos profissionais também mudou ao longo dos anos, né? Isso inclui, Ana, as lideranças, os chefes, né? Antigamente a gente tinha aquela figura do chefe que era rígido, que ficava em cima do funcionário. Hoje em dia, com tudo aquilo que a gente conversou aqui ao longo do programa, com as novas perspectivas de profissão, onde as pessoas querem cada vez mais ter qualidade de vida no trabalho, a gente vê que a função do chefe mudou. Hoje em dia nem se fala mais chefe, se fala líder, né? Tem até uma frase muito clichê que acaba sendo aquela de que as pessoas não trocam de emprego, elas trocam de chefes, né? Então, a gente vê a importância de ter bons líderes em meio a essas mudanças. Então, Ana, como os líderes devem agir diante dessas transformações no mercado de trabalho e também em meio às diversidade, né? Em meio a essa diversidade que a gente vê dentro das empresas? Cada vez mais as organizações estão repletas de funcionários com diferentes perspectivas, costumes, hábitos, enfim, como os líderes como deve ser o líder do futuro? Bom, o líder do futuro é o líder do agora. O líder do agora é aquele que traz a liderança situacional, não é o líder autocrático, como você diz, que é o chefe que a gente fala de antigamente, não é o líder super democrático, nem o coach, é aquele líder situacional. Ele consegue fazer uma leitura de cada situação e ele consegue trabalhar e adaptar o seu tipo de liderança a cada situação e a cada colaborador. Para ser transformado de um chefe para líder, ou um líder autocrático para um líder situacional, é importante estudar. Tem muitos livros, muitos autores que são inspiração hoje nessa área de liderança situacional, e é importante sim estudar o comportamento humano. Cada pessoa, né, agora trazendo aí a questão da diversidade, ela é uma pecinha num quebra-cabeça, e num quebra-cabeça a gente não tem peças iguais, a gente precisa de peças diferentes para ele funcionar, e a empresa não é diferente, a gente precisa de pessoas que pensem de forma diferente, que agem de forma diferente, né, que tenham opiniões diferentes, para que ela funcione de uma forma completa. Então, a liderança ideal é essa liderança situacional, que entende de comportamento humano e consegue se adaptar a diferentes tipos de personalidade, diferentes tipos de profissionais. Muito bem, a qualificação, Ana, para a liderança também é muito importante, né? Porque antigamente o chefe, ele ia indo ali no seu dia a dia, ele ia construindo a sua experiência ao longo da sua prática, mas hoje existem justamente muitas formações para os líderes, né, Ana? Como que esses futuros líderes, que na verdade já é o líder de agora, mas as pessoas que querem se transformar em líderes, onde elas podem buscar esse conhecimento? Tem vários canais possíveis, né? A pessoa ela tem que entender inicialmente como ela funciona melhor.
Se ela prefere ir para um estudo mais conservador, dentro de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um MBA, ou se ela prefere realmente a leitura de livros, ou se ela prefere fazer parte de um grupo de formação de líderes específico com mentoria. Hoje nós temos várias possibilidades aí no mercado e vai realmente do líder entender como ele funciona melhor ali para aprender. Mas é importante que ele entenda se dentro daquela empresa onde ele está, se já não há um programa de liderança desenhado ou se não há mentores internos que possam ajudá-lo na construção daquela trilha de desenvolvimento internamente na empresa. Muitas empresas hoje já têm esse processo, tá? Então, é fazer essa leitura da forma que ele se entende melhor, da forma que ele consegue estudar melhor e verificar as possibilidades que tem hoje aí no mercado. Legal, e diante desses conselhos, eu queria perguntar para a Luciana, que é professora nessa área de gestão de negócios, com a sua experiência, Luciana, né, ensinando alunos, ensinando novos líderes, ensinando futuros profissionais. Qual conselho você deixa para essas pessoas que estão buscando conhecimento hoje? O que eles precisam saber para se encaixar nesse mercado de trabalho em constante evolução? É buscar conhecimento, é buscar também experiências práticas, como conciliar essas duas coisas? Afinal, o mercado de trabalho está em constante evolução. Hoje a gente tem essa ideia de que a inteligência artificial é a grande novidade, mas como não tem como a gente prever o futuro, pode ser que daqui a alguns anos uma nova tecnologia apareça e a inteligência artificial já seja uma coisa corriqueira, uma coisa comum. Hoje é novidade, mas amanhã pode ser que já seja uma coisa comum. Então, é preciso que esse profissional tenha essa mentalidade de que o mercado de trabalho está em constante mudança, né? Por isso eu te pergunto, qual é o conselho que você deixa para esses profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho hoje? É excelente, né, Matheus, essa sua colocação. Nós conversamos sobre entrantes no mercado de trabalho, viu uma empresa normal, viu uma startup, entendendo as diferenças de comportamentos, diferenças de conhecimento de tecnologia necessários para cada um, ou aquela pessoa que já está em uma empresa ou quer entrar numa empresa com toda a sua cultura, diversidade e processos. Tem uma tendência que acompanha, né, a gente desde que a gente é gente, mas a gente foi nomeando essas tendências cada vez de forma diferente, que hoje a gente chama de lifelong learning. O que é isso? Eu aprender por toda a vida. Significa que o tempo inteiro a gente está aprendendo. Né? Significa que o tempo inteiro o mundo está em mudança e nada que é estranho a mim deve me incomodar. Se eu não sei um novo processo, eu vou aprendê-lo. Se eu não conheço uma nova tecnologia, eu vou aprender essa tecnologia. Se eu não conheço a nova profissão, que são as profissões do futuro, eu também vou aprendê-la, né? Eu tinha professores que, quando eu estava em formação técnica, diziam para mim, eu estou treinando você para profissões que eu nem sei quais são. E eu digo mesmo para os meus alunos, né? Eu digo, eu estou treinando vocês para profissões que eu não sei quais são. Busque uma escola que customize essa sua necessidade de aprendizado, né? O Senac São José, por exemplo, a gente tem cursos customizados de 36 horas, 48 horas, cursos de formação inicial, cursos de extensão, cursos técnicos, graduação, pós-graduação. A nossa consultora de RH, ela colocou uma questão muito importante, que é a questão comportamental. Eu sempre falo, né, quando a gente vai fazer orientação com pais, orientação com alunos, eu falo primeiro o comportamento. Primeiro, você vai adquirir ali as soft skills que são necessárias, que te permitam ir para o mercado. Depois, você vai para as hard skills. Então, primeiro, eu modelo o comportamento de mudança, de necessidade de futuro, de necessidade de aprendizado. Depois, eu vou para a minha área e para a tarefa que eu me adaptar melhor. Com certeza, conselhos valiosos. Ficam aí as dicas para quem nos acompanhou aqui no programa de hoje. Queria agradecer a Ana, especialista em recursos humanos, que esteve conectada conosco aqui por meio da internet. Ana, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, fico à disposição. Eu queria agradecer também a Luciana, docente da área de gestão e negócios. A Luciana e a Ana passaram várias dicas para a gente aqui hoje.
Obrigado, Luciana. Eu que agradeço, Matheus, agradeço a TV Câmara em nome do Senac, foi uma honra para a gente. Quero agradecer também a nossa equipe de Libras, que esteve conosco ao longo de todo o programa, e chegamos ao final do Diálogos da Cidade de hoje. Exploramos como a evolução do mercado de trabalho está sendo moldada pela tecnologia e pela internet. As mudanças são rápidas e novas oportunidades estão surgindo a todo momento, mas também trazem desafios que precisamos enfrentar. Por isso, educação e adaptação são essenciais nesse novo cenário. Muito obrigado pela sua companhia. Nos acompanhe também pelo YouTube, youtube.com/tvcâmara SJC. Até mais.